a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Boa noite, igreja. Saúdando a amada igreja com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela vida de todos os irmãos que nos assistem essa noite, a todos os nossos convidados que também estão conosco neste culto online. Vamos iniciar o nosso culto agora com um prelúdio com o irmão e embaixador Pedro. Pedro. Agora teremos também a nossa oração inicial neste culto com o nosso irmão Diácono Eli. Oremos. Ó Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor, porque Tu és o Deus digno de toda a honra e toda a glória, porque só Tu és Deus. Nós somos Teus servos, Senhor. Estamos agora, Senhor, nos preparando para este culto que é dedicado a Ti. Eu peço, Senhor, a Tua bênção para que este culto seja agradável a Ti,
que Tu estejas abençoando cada participante, Senhor, cada pessoa que está assistindo, para que seja alcançado pela Tua bênção. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, louvar o Teu santo nome com todo o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe nosso diácono Eli pela oração. Vamos ouvir agora uma leitura bíblica com a nossa irmã Laura. Graça e paz, irmãos. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 35. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus, quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem, é certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a irmã Laura por essa leitura. Agora vamos ouvir uma oração por dízimos e ofertas com a nossa irmã Marilda. Graça e paz. Oremos por dízimos, ofertas e por aniversariantes. Grandioso Deus, grandioso Pai, nesta noite meu coração se alegra muito, meu Pai, na Tua presença, porque só temos que Te agradecer e Te louvar por tudo que faz, por tudo que fez por nós. Meu Pai, nós apresentamos os nossos dízimos e ofertas como uma pequena maneira de demonstrar gratidão e esperança a Ti, meu Pai. Sabemos que não podemos jamais retribuir aquilo que Tens feito por nós, Senhor, mas como um gesto, Senhor, pequeno demais, Senhor, nós viemos Te apresentar, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque a nossa confiança está em Ti e nós queremos, Senhor, que o Teu reino avance, que a Tua obra cresça e que a Tua palavra seja levada, Senhor, a todos os cantos. Meu Pai, obrigada porque não tem nos deixado faltar nada, Senhor. E mesmo que falte, Senhor, a nossa esperança está em Ti e a nossa alegria não está, Senhor, nas coisas deste mundo, nas coisas passageiras. E o Teu Espírito Santo tem nos enchido, tem nos conformado, tem nos alegrado. E por isso temos essa imensa gratidão, Senhor, por tudo que és, por tudo que faz. E sabemos que a nossa confiança não está em nada deste mundo, Senhor, não está no material, Senhor, mas está em Ti. Obrigada, Senhor, porque tem nos vestido, tem nos alimentado. Obrigada porque todas as noites temos a oportunidade de nos deitar e descansar. E todas as manhãs temos a oportunidade de nos levantar para trabalhar, para viver, para amar o próximo, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, porque o Senhor nos deu vida, Senhor. E o Senhor nos deu vida com abundância, meu Pai. Meu Pai, eu quero Te agradecer também pelos aniversariantes da semana.
o nosso irmão Luizinho, Senhor, que ele cresça, Senhor, na tua palavra, em conhecimento, em graça, que ele possa desfrutar de uma vida de paz, de uma vida de esperança, de uma vida que agrade a Ti, Senhor. Apresento também a nossa irmã Darlene, que ela continue frutificando na Tua casa, que tudo aquilo que venha a entristecer, afligir, seja lançado por terra, e que ela venha desfrutar do que o Senhor tem de melhor. Apresento também o nosso irmão Gilvan, que ele frutifique dentro do seu lar, no seu trabalho, na tua casa, na tua igreja, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, a ele, para que ele possa administrar, Senhor, e cumprir o seu papel, meu Pai. Eu te apresento também a nossa irmã Kátia e o nosso irmão Júlio, que eles venham desfrutar do que o Senhor tem preparado de melhor para o casamento, com muito amor, muita paz, muita união, e que a presença do Teu Espírito Santo venha reinar, Senhor, em absoluto, dentro deste lar, dentro deste casamento, e conceda a todos eles, Senhor, muitos anos, Senhor, de vida, desfrutando daquilo que o Senhor tem de melhor para cada um, meu Pai, porque sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Obrigada por esse dia, obrigada por esta noite, obrigada, Senhor, por nos amar, por nos escolher, por nos guardar, Senhor. Obrigada pelo imenso zelo que o Senhor tem por nós. Eu te louvo e te agradeço por cada irmão, Senhor. Obrigada. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmã Marilda. Agora outro momento muito importante. Vamos ouvir o momento missionário dessa noite com a Cristolândia. Olá, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, da Primeira Igreja Batista de Vila Oportunidade, Carapicuíba. Meu nome é Damião, sou missionário aqui na Cristolândia de Praia Grande, no estado de São Paulo, no litoral paulista. Tenho 38 anos de idade, sou paraibano, venho de uma família humilde, uma cidade pequena no interior da Paraíba, Areia, chamado Areia. Então daqui para lá é em torno de quase 3.000 quilômetros de distância. Lá eu vivia minha vida normal, minha vida secular. Tinha minha empresa, tinha um emprego bom também, ganhava bem. Mas um dia Deus me chamou para servir integralmente ao campo missionário. E por várias vezes eu comecei a fazer as minhas próprias vontades, minhas próprias escolhas. Mas chegou a um certo ponto que Deus me chamou para vir para o campo missionário. Vim para o estado de São Paulo, a qual eu estou já há 2 anos. Então eu já venho viver no campo missionário aqui em São Paulo já, né, trabalhando aqui na Cristolândia, servindo com amor, servindo com alegria, porque essa é a orientação de Deus, que nós viemos servir com alegria. Por isso que eu gosto de um versículo, que é Atos 20, 24, que diz o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meus queridos, servir no campo missionário é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Porque nós vemos aqui na Cristolândia, pelo menos onde eu trabalho, a gente vê os milagres acontecer. Trabalho com pessoas de situação de rua, pessoas que têm problema com drogas, pessoas que têm problema nas famílias. Então eles chegam pedindo socorro. Famílias que estão destruídas, precisam ser restituídas. E aqui nós cuidamos deles. Nós tratamos deles, nós internamos, fazemos a internação. Nós não tratamos eles com medicamento nenhum. É apenas com a palavra de Deus. Eles entram aqui na Cristolândia, onde eu estou aqui, a fase 1. O tratamento da Cristolândia são 2 anos, dividido em 2 fases, fase 1 e fase 2. Aqui é uma das fases 1 do estado de São Paulo. E todo o Brasil são 43 unidades da Cristolândia que existe. E nós nos encontramos em 10 estados.
O nosso maior desafio é encontrar mais pessoas dispostas a obedecer esse chamado de Deus, a fazer a vontade de Deus, ir de encontro àqueles que muitas pessoas não querem ir de encontro àqueles que estão carentes do Evangelho de Jesus Cristo. Todo esse tempo que eu já venho trabalhando com essas pessoas, eu já me deparei com vários tipos de pessoas. Crianças usuárias de drogas, crianças dentro da Cracolândia com 14 anos de idade, fugiu de casa porque estava revoltada, fugiu para não ficar apanhando dos pais. E eu não me arrependo de um dia ter deixado meu aconchego, minhas 4 paredes, para viver integralmente ao campo missionário. Mas entenda, você igreja, você pode sim investir nessa obra missionária, tanto vindo nos ajudar como voluntário, entrando com o PAN, que é o Plano de Adoção Missionária, pode me adotar como missionário também, pode levantar recursos, cesta básica, alimento, para as famílias carentes. Eu estou com um desafio agora que eu estou alcançando as comunidades aqui na nossa redondeza, onde o tráfico ele é grande. As famílias carentes. Nós distribuímos 143 litros de leite em um dia só. Fora os outros kits de higiene pessoal. Distribuindo cesta básica também para as comunidades. Elas estão precisando, meus queridos, de pessoas dispostas a levar o amor de Jesus Cristo. E você pode sim. Você pode ser esse homem, você pode ser essa mulher que vai de encontro a essas vidas que estão carentes do amor de Deus. E se você me perguntar o seguinte: Damião, você não se arrepende de ter deixado sua terra lá, sua família, a sua empresa, o seu emprego? A minha resposta para você é o seguinte, meu querido: eu não me arrependo, porque estamos aqui apenas de passagem na terra. E precisamos cumprir o ID de Jesus Cristo, que é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Eu quero agradecer a nossa irmã Valéria, promotora de missões, todos os promotores de missões da sua igreja, todos os líderes, pastor envolvido também, todos os irmãos. Meus queridos, ore por nós. Invista nessa obra missionária que tem mudado vidas, resgatado vidas para o Senhor Jesus Cristo. E estamos juntos. E eu espero um dia encontrar vocês pessoalmente para poder falar mais ainda do que Deus vem fazendo por meio da Cristolândia. Trabalho da ajuda de missões nacionais das igrejas batistas, a qual tem valorizado a cada dia a sua oferta, as suas orações. Que Deus seja louvado, meus queridos. Continue segurando as cordas para nós. Continue orando por nós. E estaremos orando por você. Que Deus abençoe. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, meu nome é Moisés, sou um aluno em recuperação do projeto Cristolândia Boa. Estou aqui há 4 meses, sou um fruto do investimento da Igreja Batista de Osasco, adjacências, através das juntas e missões nacionais. Levava uma vida miserável, perdendo a minha esposa, meus filhos para as drogas. Deixava de estar com a minha família para viver uma vida de morador de rua. Com muita vergonha da minha esposa e dos meus filhos, retornei para Cristolândia, onde eu tinha saído abençoado, hoje restaurados e com a minha família apoiando. Tenho a oportunidade de estar ajudando no tratamento de outras pessoas e resgatando vidas nas ruas para a honra e glória de Deus. Contamos com a colaboração e apoio dessa amada igreja em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, por este projeto tão maravilhoso que é o projeto da Cristolândia. Deus abençoe cada dia mais esse projeto missionário. E agora vamos ouvir um breve testemunho com o nosso diácono, irmão Abissalão. O apóstolo Pedro, quando estava diante das autoridades, ele disse que não podia deixar de falar do que tinha visto e ouvido do Senhor. Eu também quero, nesse momento, dar o meu testemunho, falar a respeito do que Deus tem feito na minha família. E como é do conhecimento dos irmãos, o meu irmão Abimael, que mora no Jardim Anistela, foi detectado que tinha um câncer maligno
em estado já bem avançado, e ele fez uma cirurgia, e após ele ter sarado da cirurgia, ele foi agradecer o médico. O médico disse que ele não tinha que agradecer o médico, mas tinha que agradecer a Deus, porque foi Deus que fez o milagre da vida dele, porque todas as pessoas que ele operou, todas as pessoas vieram a óbito. Então somente sobreviveu o meu irmão Abimael. Então foi um milagre muito grande na vida dele. Eu dou graças a Deus por isso. E o outro milagre, grande milagre, foi o meu cunhado, minha irmã, a minha sobrinha e o Davi, de 4 anos de idade. Eles estavam indo para São José dos Campos. Talvez os irmãos já até viram as imagens. O carro totalmente destruído. E então ele, de repente, ele começou a passar mal e ele, em vez de soltar o volante, quando a pessoa passa mal, geralmente os membros ficam sem ação. Mas ele firmou o volante, pisou fortemente no acelerador e o carro saiu em alta velocidade, cruzando a Dutra, zigue-zagueando no meio da Dutra, batendo nos carros. E o carro capotou 5 vezes. E o carro ficou completamente destruído, deu PT. Mas graças a Deus não aconteceu nada grave. E a minha irmã sofreu um arranhãozinho e o meu cunhado bateu um pouco na clavícula, machucou um pouco, não foi nada grave. Mas foi um grande milagre na vida deles e dou graças a Deus por isso também. E eu também quero falar a respeito do meu irmão, Abinadab, mais velho que eu, que mora em Itajaí. Também sofri umas fortes dores no abdômen. E ele fez uma ultrassonografia e deu problema de câncer, também maligno. Aí operaram ele sofreu uma cirurgia muito grande, 22 pontos. E para fazer biópsia, e foi constatado que tinha realmente um câncer maligno. E aí ele ficou aguardando, ficou marcado a segunda cirurgia, agora para o mês de agosto. E aí ele estava, como era pelo SUS, nessa época da Covid-19, é um pouco difícil, né, vaga. Aí eu disse para ele, falei, olha, você não pode ficar esperando. Você tem que fazer uma ultrassonografia particular e levar para o médico, porque senão você pode morrer aí qualquer hora e por culpa sua. Você devia providenciar um meio de fazer particular. Aí ele fez esse exame e levou para o médico. Quando o médico olhou o exame, ele disse, o que aconteceu? Não estou entendendo o que aconteceu aqui. Você não tem nada, você está curado. E aí a esposa dele disse assim, não, você que é médico, o senhor que é médico tem que saber o que está acontecendo. Disse, não, ele não tem nada, ele está curado. E imediatamente pegou todos aqueles exames que estavam ali, rasgou tudo na presença dele, jogou fora e encaminhou para fazer o restante dos exames. Aí quando ele foi lá para fazer a quimioterapia, o médico falou, não tem necessidade de fazer quimioterapia. Você está bem, você sarou? Não tem necessidade de fazer quimioterapia. Então foi mais um livramento, mais uma bênção que foi recebendo do Senhor. Isso para mostrar que Deus, esse Deus que nós servimos, é aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, é aquele Deus que fechou a boca dos leões para que Daniel não fosse tragado. É o mesmo Deus. Então a Ele toda a honra, toda a glória, para sempre e sempre e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmão Absalão. Graças a Deus por esse testemunho. Vamos agora ouvir mais uma oração por enfermos e desempregados com a nossa irmã Neiva. Irmãos e irmãs, vamos agora orar pelos enfermos e pelos os desempregados. Oremos. Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, olhai pelos enfermos que estão sofrendo, Pai.
e agora está na cama de hospital, sofrendo com essa doença da epidemia. Deus, cuida dos desempregados, dá eles o emprego para ganhar seu pão de cada dia. Ó Deus Todo-Poderoso, derrama bênção sobre bênção em todas as pessoas, Senhor. Cuida do mundo e cuida do nosso Brasil, para que essa epidemia, Pai, ela acaba logo. Tenha misericórdia. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmã Neiva, Deus te abençoe por essa oração, minha querida. Você sabe que você está no meu coração e no coração da igreja. Deus abençoe a sua vida e da sua família. Agora também vamos ter uma participação bem especial com o nosso pequeno Levi, nosso grande cantor mirim Levi. Está com a oportunidade. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu.
bela apresentação, Levi. Deus te abençoe cada vez mais. Que cresça assim, sempre nos caminhos do Senhor. Irmãos, agora chegou outro momento muito especial do nosso culto. Convido vocês agora a não sair desse momento. E vamos adorar a Deus com uma palavra que será ministrada pelo nosso pastor Adilson Santos. Que os irmãos agora venham meditar juntamente com toda a igreja. Que Deus vai usar o nosso pastor Adilson Santos agora para falar conosco nesta noite. O pastor Adilson está com a oportunidade. Queridos promotores, queridos pastores, queridos membros das igrejas batistas por todo o nosso estado de São Paulo, que bom que estamos tendo este acampamento de promotores de missões online, é o nosso AME, Acampamento de Missões Estaduais. E é interessante que mesmo vivendo esse momento com tanta dificuldade, momento de isolamento social, momento de pandemia, Deus nos proporciona essas ferramentas e podemos fazer eventos, podemos comunicar a palavra pelas ferramentas digitais. Que Deus abençoe você, a sua igreja, e que esta campanha de missões estaduais seja uma campanha com todos estes desafios, mas que seja uma campanha vitoriosa. Nós temos como tema, seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. É preciso que as pessoas possam acessar a mensagem do Evangelho. E nós precisamos construir esses acessos, construir estas pontes. Eu quero olhar com vocês um texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos ler apenas o verso 6 do Evangelho de João, no capítulo 14. A palavra, na versão que eu tenho, diz assim: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Texto da palavra santa do Senhor. Que esta palavra nos abençoe, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para o entendimento. Precisamos observar aqui esse contexto, porque nós estamos pensando em ser ponte, em conectar pessoas, e o texto vai nos apresentar uma verdade basilar, uma verdade que se torna âncora para a nossa fé, porque Jesus disse que Ele é o caminho. Quando nós olhamos esse texto, ele está dentro de um contexto de despedida. Ele está dentro de um contexto quando Jesus está preparando os seus discípulos para o momento crucial, o clímax, o momento mais importante da obra redentiva do Senhor Jesus Cristo. Ele está a caminho da cruz, ele vai perder a sua vida, ele vai dar a sua vida por nós, ele vai se separar dos discípulos naquele momento da morte, os discípulos vão ter a ausência de Jesus, e depois Jesus vai passar pela morte, mas vai ressuscitar ao terceiro dia, e vai novamente retomar as ações ali com os discípulos após a ressurreição. Os discípulos estão numa sequência de preparação, Jesus lava os pés, temos ali a ceia com os 12, eles estão no cenáculo, e Jesus começa a prepará-los. E nesta preparação, Jesus percebe que os discípulos estão inseguros, eles estão com tantas incertezas, e Jesus diz assim no verso 14, que dá preparação para o texto que eu li: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe, que o seu coração não fique nebuloso, que a coisa não fique turva para você, incerta. E Jesus está dizendo isso porque ele percebe a apreensão nos seus discípulos. Ele está dizendo que ele vai se separar, ele está dizendo que ele vai para um lugar e os discípulos não podem ir, e a ideia que eu tenho, olhando para esta situação, é que os discípulos estão temerosos porque agora vão ficar sozinhos. Mas depois, essa caminhada de Jesus passa pela cruz, passa pela condenação, passa por perseguição, e o que vai acontecer com Jesus também tem os seus desdobramentos para com os 12, que também vão sofrer perseguição. Posso imaginar também que há um sentimento, porque eles não sabiam o que aconteceria mais à frente, mas há um sentimento, poderia haver um sentimento de perda de tempo. Eu passei 3 anos e meio seguindo este homem e agora ele vai nos abandonar. Há um sentimento como se a obra não estivesse concluída, um fracasso. Hoje,
por causa da pandemia no planeta, percebo que alguns estão experimentando isso. Nós temos pessoas na sociedade sofrendo, as autoridades não têm muita certeza de como agir para que essa pandemia seja controlada, e pessoas estão perdendo entes queridos, pessoas estão enfermas, pessoas estão no hospital. E no nosso contexto também nós temos igrejas que estão fechadas, sem as suas atividades presenciais. Isso tem trazido também muitas incertezas para alguns líderes, promotores de missões também. Mas nós acreditamos que realmente o Senhor Jesus Cristo está conosco mesmo neste contexto de pandemia. Nós haveremos de passar. Olha que interessante, porque a igreja não tem atividade no templo, mas a gente tem usado as ferramentas digitais. A igreja e as pessoas estão passando por um momento de isolamento social. Os discípulos também viviam algo semelhante. É muito interessante, porque eles não tinham templos para se reunir. E nós sabemos que a igreja somos nós. É importante que tenhamos o local de culto, mas a igreja somos nós e nós podemos exercer a fé aonde quer que nós estejamos. A perseguição, os discípulos foram perseguidos, mas eles também passaram por um momento de quarentena e de isolamento social, porque nós temos o texto do Evangelho de João no capítulo 20, o verso 19, diz assim: quando chegou a tarde daquele dia, e aqui nós já estamos no contexto após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou e colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos, na sequência, também passam por um isolamento social, por uma quarentena, porque eles estão com medo da perseguição, e Jesus, ressurreto, já aparece a eles. Nós entendemos que a perseguição, a dificuldade, a própria pandemia que estamos sofrendo, elas pressionam, elas dificultam o nosso trabalho, mas a pandemia não vai parar a obra missionária. Nada pode deter a obra do Senhor, nada pode deter a obra que Jesus construiu na cruz e consumou na ressurreição, que é a verdade para a salvação de vidas, e nós precisamos conectar as pessoas colocando esta mensagem de salvação. A história aponta que pessoas, líderes, situações se levantaram para deter a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui a perseguição de Herodes, logo no contexto da igreja primitiva. Nós temos o imperador Nero, um pouquinho mais recente, o comunismo se levantou na União Soviética, com a sua filosofia leninista, marxista, ateísta, dizendo Deus não existe vida após a morte, o que vale é o que você enxerga, o que você apalpa. Não creiam na Bíblia e tentando retirar do planeta a fé no Senhor Jesus Cristo. Igrejas foram queimadas, pastores foram presos, Bíblias foram destruídas, mas o comunismo não deteve a igreja do Senhor Jesus Cristo e nem mesmo a obra missionária pode ser impedida. Nós entendemos que a igreja sempre vence e missões também é a obra do Senhor. Jesus continua: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O que Jesus está colocando aqui agora, para que os discípulos não ficassem ansiosos, preocupados, Jesus está colocando uma continuidade. Ele está trazendo a realidade de que as coisas, mesmo que se tornem difíceis, elas vão ter uma continuidade. Jesus está colocando aqui a expectativa e a realidade da vida após a morte. Jesus está dizendo que tem a casa do Pai. Jesus está dizendo que ele vai voltar à casa do Pai, que ele vai preparar todas as coisas, mas que depois ele volta e ele busca os seus discípulos para que eles estejam indo com ele viver esta eternidade. Interessante que alguns, quando observam esse texto do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que na casa de meu pai há muitas moradas, a gente tem aquela figura do céu,
cada um com a sua casinha, mas nós podemos entender também uma casa grande com vários aposentos. O mais importante aqui é que Jesus está dizendo que aqueles que forem alcançados pela graça, que forem salvos, eles vão ter um lugar na eternidade ao lado dele. Pode ser um quarto, um aposento, uma casa. O mais importante é que nós estaremos na casa do Pai. E ele continua falando sobre isso e diz assim no verso 4: e vós conheceis o caminho para onde eu vou. Nós temos nesse momento Tomé que entra em cena, o nosso conhecido Tomé. Ele faz uma pergunta em nome do colegiado, dos discípulos, em nome dos 12, e ele diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E a pergunta de Tomé, que não tinha noção da realidade futura: não sabemos para onde vais, como podemos saber qual é o caminho? Suscita a resposta do Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que Jesus está dizendo é que essa preparação que ele vai fazer e esse caminho que ele é, a preparação não é que Jesus vai estar no céu agora mobiliando o seu aposento, a sua casa. Ele não está fazendo reforma lá. A palavra de Deus nos apresenta em algumas ocasiões, e quando Jesus fala: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tudo já está preparado lá na eternidade, esperando por nós. Mas quando Jesus diz que vai preparar, é porque ele está a caminho da cruz. A preparação para a morada do Pai é a cruz e a ressurreição. E da mesma forma o caminho, quando ele diz que ele é o caminho, a obra de Jesus na cruz abriu o caminho, sendo ele mesmo o caminho para o Pai. É o caminho de volta para a eternidade, para estar com o Senhor. Nós observamos também aqui que o caminho sempre aponta numa direção. E o caminho não é um labirinto. No labirinto você entra num lugar e tem várias possibilidades, as pessoas ficam perdidas, tem gente que nem sai. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que ele é um caminho, e o caminho aponta sempre numa direção. E o caminho que Jesus aponta para o Pai, o caminho que Jesus aponta para a vida eterna. Paulo tem consciência disso, que ele precisa conectar pessoas. Ele tem como alvo fazer conexão com pessoas para apontar este caminho que é o Senhor Jesus Cristo. E interessante que nós temos ali em 1 Coríntios, no capítulo 9, o verso 22, que é a divisa para o nosso tema, né? Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. E a nossa divisa é: tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Nós temos isso em várias versões. Você conhece aquela mais coloquial? Fiz-me tudo para com todos, com o objetivo de salvar alguns. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma venha conseguir salvar alguns. Então Paulo tem esta visão de fazer conexão, de ser um acesso para que as pessoas possam ter o contato com a fé no Senhor Jesus Cristo. O que nós observamos aqui nesse tema que estamos propondo para este ano, e essa realidade da nossa responsabilidade de conectar pessoas, nós estamos falando em contextualização. É preciso que a gente tenha uma ação de ir na direção das pessoas, de conviver com essas pessoas na realidade que elas estão. E São Paulo tem várias situações, tem vários aspectos, tem várias etnias, e nós estamos inseridos nesse contexto no estado todo, mas precisamos conviver com essas pessoas para sinalizar o reino. O apóstolo Paulo era um especialista nisso. Interessante que antes do verso 22, no capítulo 9 de 1 a Coríntios, Paulo vai dizer assim no verso 16: mas se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim se não anunciar o evangelho. É um compromisso dele. Ele perde a oportunidade. Paulo é focado nesta missão de anunciar o evangelho. Ele continua no verso 17:
Se, pois, o faço de boa vontade, eu tenho recompensa. Mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Você pode cumprir tarefas, mas você pode exercer o Evangelho como uma paixão, um estilo de vida, mostrando para as pessoas que Jesus é o caminho. Ele continua, então qual é a minha recompensa? Verso 18, é que pregando o Evangelho eu faça gratuitamente, e assim não me sirva dos meus direitos ao Evangelho. E aí ele vai falar sobre contextualização. Pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Interessante quando a gente pensa em contextualização, missiologicamente, e num contexto ainda maior, ou notadamente no contexto de missões transculturais, nós temos os níveis de contextualização. O famoso C1, C2, C3, C4, C5, C6. Esses níveis de contextualização a gente interpreta como aproximação da cultura. As pessoas vivem em outra cultura e aí basicamente tem um outro idioma. Como é que você aproxima? Aprendendo o idioma. A pessoa tem uma culinária própria, comer aquela comida. É o clima, o ambiente do lugar, a cosmovisão de mundo. Então esses níveis de contextualização que são muito mais fortes no contexto de missões transculturais, mas Paulo exercia isso aqui também no seu dia a dia. Eu, pessoalmente, não sou favorável, não apoio, não concordo com o C6. O nível de contextualização C6 diz que você se torna como aquele próprio povo. É como um missionário que vai para uma tribo indígena e aí ele quer viver um nível C6, é como se ele quisesse ser um índio, tornar um índio. Aí ele tira a roupa, fica pelado. Aí o índio olha para ele e fala assim, você é branco por dentro. Não adianta ele ter esse extremo da cultura, mas quanto mais houver aproximação cultural com as pessoas, com a realidade, sem se contaminar, mas para fazer diferença, para exercer influência, é isto o que o Evangelho demanda para cada um de nós, conectar as pessoas. Olha só a experiência de Paulo, que ele diz no verso 19 de 1 Coríntios 9, pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para judeus, tornei-me judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Este é o desafio que Paulo apresenta e foi a realidade da sua própria vida, foi a sua paixão de viver em várias culturas, de transitar em várias realidades. Paulo, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, Paulo era um perigo. Ele chegava à beira do rio com as mulheres e ele podia falar aquelas mulheres ali. Paulo chegava na prisão e as pessoas se convertiam dentro da prisão. Paulo chegava diante de filósofos, como ali em Atenas. E estando em Atenas, ele interagiu com aquelas pessoas que trabalhavam com a filosofia e o pensamento, e ele sinaliza o altar ao Deus desconhecido ali, e desta forma ele consegue se expressar, comunicar a mensagem do Evangelho. Ele se expressa bem diante de governantes, por pouco não me persuades a me fazer cristão. Então, desta forma, Paulo nos dá estas lições que precisamos aprender no convívio com as pessoas, conectar as pessoas e sinalizar o reino apontando para Jesus, que é o único caminho. Interessante que eu e você, nós podemos apontar caminhos. A figura agora, quando alguém está perdido numa cidade, a pessoa pede informações. A pessoa vai buscar informações como é que ela
encontra o endereço que ela deseja. Isso era muito mais comum no nosso mundo antigamente, né? Hoje nós temos tecnologia, se a pessoa tem um celular, ela mesma andando, ela faz isso, ela digita ali. A ideia é que você seja alguém que dê a informação correta. Se alguém chega para você e fala, qual é o caminho? Você tem que dar o endereço correto. O caminho é o Senhor Jesus Cristo. A ideia do mapa também. Hoje nós temos tudo no GPS, nós temos tudo no ambiente digital, mas o mapa também vai apontar os caminhos e as direções. A ideia do GPS, a bússola. Nós precisamos ser como estas ferramentas para sinalizar e apontar o caminho da graça, da redenção e da salvação. Informar de maneira correta, ser um mapa que direcione ao Senhor Jesus Cristo, um GPS ou uma bússola. Uma outra figura interessante para a nossa campanha, São Paulo é conhecido como o estado com as melhores rodovias. Na preparação da nossa campanha, mesmo sem pandemia, nós viajamos com a nossa equipe, está aqui o Renato, que está nos ajudando com as imagens, as ferramentas digitais, e fomos com a nossa equipe de missões, a nossa equipe de comunicação, e seguimos, e viajamos centenas de quilômetros no nosso estado de São Paulo, estradas boas. São Paulo tem essa qualidade, excelentes vias de acesso. Agora, São Paulo também tem excelentes pontes, e nós percorremos algumas pontes. São Paulo tem excelentes viadutos, e tem um que está sempre aqui na Marginal, o viaduto ali da Ponte Estaiada, que tem, se torna um cartão postal da cidade. As boas estradas, como disse, as ferrovias e também as hidrovias. Muito interessante, porque quando nós passamos ali, fomos na hidrovia Tietê-Paraná, e fomos em Barra Bonita com a nossa equipe. E nós, então, entramos num barco e passamos pela Eclusa. E interessante que o rio, nós temos 2 níveis do rio, ou seja, nós temos que acessar a outra posição do rio. É como se nós que estamos aqui nesse nível, as pessoas que precisam de Jesus estão numa outra dimensão, num outro patamar, e nós entramos naquela Eclusa. E quando entramos ali, o nível da água vai enchendo. E aí há uma igualdade ali na altura, de maneira que o barco que estava navegando numa dimensão mais baixa, ele sobe e ele pode entrar numa outra dimensão, e a Eclusa é um grande exemplo também dessa contextualização, desta conexão que é necessário fazer. São obras de engenharia que nós temos por todo o estado de São Paulo, para que as pessoas acessem os lugares mais diferentes. Se nós temos isso em São Paulo, na questão da infraestrutura, precisamos ter isso em São Paulo também com respeito ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos esta missão também de construir pontes, de viadutos. A ideia aqui é de acessibilidade. Ora, Jesus é o caminho, podemos dizer que é o único caminho. Mas você já viu em rodovias alça de acesso, uma rampa de acesso. E nós podemos ser essa rampa de acesso, essa alça de acesso, para que as pessoas possam conectar o Senhor Jesus Cristo. Como é que nós conectamos as pessoas? Como é que você pode ser uma ponte de acesso para com as pessoas? Posso dizer, numa sequência, primeiro, discipulando, o discipular pessoas. É a própria obra da evangelização. Quando a gente fala em discipulado, não falamos um programa, mas falamos de você estar convivendo com alguém, falar de Jesus a esta pessoa, apresentar o plano de salvação, o Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa, a pessoa se converte, você continua com ela e vai ensinando os primeiros passos na fé, vai conduzindo, fazendo com que ela possa amadurecer, integração na igreja. Este é o processo de discipulado. Você pode ser uma ponte em São Paulo, discipulando pessoas. Você pode ser uma ponte em São Paulo, mobilizando a igreja para missões. Interessante que a gente tem uma realidade. Tem crente dentro da igreja que não ama missões. E pode ser uma imaturidade, pode ser um desconhecimento, ele não conhece a história, como é que o evangelho chegou até ele.
E é necessário que nós tenhamos promotores, também pastores, líderes, que possam mobilizar a igreja para missões, não deixar a chama diminuir a sua força, e desta forma estar sempre comunicando essa importância da obra missionária, os desafios que temos. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Isso não para. E é ao mesmo tempo. E agora estamos pensando em São Paulo na campanha, em nossa Jerusalém, em nossa Judéia. E depois temos Samaria, missões nacionais, confins da terra, a obra de missões mundiais. É preciso ensinar a obra missionária à igreja local e mobilizar a igreja local. Você também constrói pontes intercedendo. A intercessão é primordial para a obra missionária. A gente costuma dizer, e Fernando Brandão fala isso várias vezes, que nós em missões precisamos mais de oração do que de água. E a água é a vitalidade para o corpo. A gente pode ficar sem comer um tempão, mas se você ficar 3 dias sem beber água, você pode vir a óbito. Então, assim como a água ela é importante para a manutenção da vida no nosso corpo e da nossa vitalidade, a oração na obra missionária também é. O grande avanço da obra missionária pelos irmãos morávios, e você conhece muito bem a história, ele nasce fruto de oração. Imagine vocês uma reunião de oração que dura 100 anos sem parar. É uma coisa que às vezes a gente nem tem como imaginar. Aquele grupo de refugiados lá com o conde von Zinzendorf, na Saxônia, e eles começaram uma reunião de oração, e essa reunião de oração não parou mais, e durante 100 anos teve gente que morreu, gente que nasceu, cresceu, casou, e sempre tinha os irmãos ali naquele local de culto, orando ao Senhor pela obra missionária. E eles enviaram vários missionários para o mundo todo, uma grande expansão que vem fruto da oração. Ore por missões, ore pelo seu pastor, ore pela obra missionária, contribuindo. Nós temos realmente esse desafio da contribuição. Jesus foi sustentado no seu ministério pelas mulheres, havia uma necessidade financeira. Eu não preciso gastar tempo aqui para dizer para você a importância do dinheiro em missões, a importância do levantamento de ofertas para o sustento dos missionários, para viabilizar a obra missionária nos seus vários contextos. E é importante que você também tenha este coração voltado a doar para missões, como fruto de gratidão. A obra missionária chegou até você porque teve gente que pagou a conta. Eu gosto sempre de lembrar e voltar no passado, um tempo que não tinha crente no Brasil. Você consegue imaginar o Brasil sem crente? Quando não tinha nenhum crente. Lá na outra América e também na Europa, crentes no Senhor Jesus Cristo olharam para o mapamundi, viram o Brasil e começaram a ser despertados por Deus um amor pela nossa nação para enviar missionários para cá. Só que quando esses missionários vieram, alguém sustentou, alguém pagou a conta, alguém propiciou as condições para que esse missionário viesse trazer aqui. E da mesma forma, nós precisamos investir financeiramente na obra missionária para que esse evangelho chegue em todo o estado de São Paulo, mas também no Brasil e no mundo. Você pode ser ponte, exercendo a sua posição missional específica no campo. Interessante que a gente tenha a questão de missões, que todos são missionários, nós entendemos isso, mas todos nós sinalizamos o reino onde quer que nós estejamos, todos somos missionários, mas existem aqueles missionários que têm um chamado específico. O chamado de Paulo é bem específico com respeito a isso. Deus coloca para uma obra específica e você precisa estar aberto também, se Deus te chamar, para uma dedicação total, integral na obra missionária. Nós temos agora um convênio com a Junta de Missões Nacionais, que é o Programa de Formação Missionária. Junta de Missões Nacionais está oferecendo àqueles que se sintam vocacionados, que estejam nos vários contextos de São Paulo, que assumam o compromisso de plantar uma igreja numa cidade onde nós não temos uma igreja, ou em lugares onde a gente tem muita gente e poucas igrejas. E a Junta de Missões Nacionais, nesse convênio, está oferecendo formação teológica de EAD. A pessoa mantém o seu trabalho, a pessoa segue a sua vida,
mas à noite, nas horas vagas, ela vai plantar uma igreja e ela vai ter a formação teológica nas nossas casas de ensino teológico à distância, tudo custeado pela nossa Junta de Missões Nacionais. Nós temos isso já a caminho, em andamento aqui no estado de São Paulo, e se Deus tocar o teu coração, você pode plantar uma igreja em uma cidade de São Paulo, que nós ainda não temos uma igreja que pregue a mensagem do Evangelho ali com o nosso estilo de ser batista. Eu quero terminar olhando ainda esse texto de João, quando Jesus vai falar de continuidade, para que a gente tire a ansiedade do coração, para que a gente olhe para frente. O nosso futuro está colocado nas mãos do Senhor. Quando tudo isso passar, quando Jesus voltar, a gente vai seguir para a eternidade com Ele, nós vamos viver eternamente com Ele. O nosso futuro já está traçado e Ele é glorioso. Enquanto Ele não chega, a gente trabalha. Porque Jesus, quando trabalha com os discípulos e orienta, e Ele fala a respeito do caminho, Ele vai dizer assim, no verso 12, em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. O que Jesus está dizendo? Que aqueles que o seguirão, iriam seguir, os 12 e todos nós faríamos as obras que Jesus fez, e faríamos obras ainda maiores, que ele disse, porque eu estou indo para o Pai. Na verdade, alguns ficam pensando aqui, inicialmente, que Jesus está se referindo somente a milagres e a sinais. Jesus fez milagres, vários, ressuscitou mortos, transformou a água em vinho, multiplicou os pães e os peixes, curou várias enfermidades. E isso também Jesus faz hoje, através da fé, da oração da sua igreja, dos crentes. Isso não passou. Mas quando Jesus fala das obras, ele está falando de algo maior, porque ele, além de curar, de fazer os seus milagres, Jesus não estava se referindo somente aos milagres, mas ele falava de uma obra completa que ele fez, porque ele também ensinou, ele pregou sermões, ele multiplicou os pães, ele cuidou do suprimento de necessidades. É uma obra completa, é uma obra integral. E ele está dizendo aqui que nós faremos estas obras também. Agora, quando ele diz que nós faremos maiores, porque ele vai para o Pai, é simplesmente por causa de um lapso temporal. Jesus ficou entre nós 3 anos e meio. E já são 2000 anos depois de Jesus que nós estamos vivendo. Então, por essa quantidade de tempo que estamos vivendo, logicamente, a amplitude vai ser maior. Percebam que Jesus estava limitado geograficamente pelo Pai e etnicamente. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus fala por pelo menos 2 oportunidades. O Pai colocou limites no Senhor Jesus Cristo, mas depois do Pentecostes já não tem mais limites. Só para você ter uma ideia, no capítulo 3 de Atos, nós temos no capítulo 2 de Atos, no sermão de Pentecostes, quando Pedro prega, já são quase 3.000 convertidos. E Jesus não focou muito nisso. O objetivo dele era sinalizar o reino, cumprir a sua missão, ensinar os 12, ir à cruz e ressuscitar. E o que acontece depois é que a igreja vai se expandindo. Nós temos no capítulo 3 o sermão, o momento da cura daquele homem aleijado à Porta Formosa, e os créditos são dados a Jesus. Porque mesmo que Jesus diga que a gente faça obras maiores, na verdade não somos nós que fazemos, é Ele que faz através de nós. Interessante que quando é o primeiro milagre que é feito sem a presença de Jesus. Eu imagino a situação em que agora os crentes, a igreja primitiva, os apóstolos se tornam protagonistas da missão. Jesus não está no cenário, mas as coisas são feitas pelo poder dele. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, Pedro diz assim, verso 6 do capítulo 3, então Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então tudo que a gente faz é em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos fazer obras que são grandiosas para a honra e glória do nosso Deus. Não há competição nossa
para com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é hors concours, mas nós podemos fazer obras significativas que tragam glória ao nome do Senhor e que também abençoe as pessoas. Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. Deus o abençoe. Graças a Deus, pastor Adilson, Deus te abençoe pela sua vida, pela mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite, através do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida, da sua família. E agora, irmãos, eu agradeço a todos que estiveram conosco nessa noite, nos prestigiando em mais um culto online. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Nós estamos passando, sim, por momentos difíceis, mas não desanima, porque o nosso Deus é conosco. Continue orando pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus entes queridos, porque nós sabemos que se não está acontecendo conosco, está acontecendo com o nosso vizinho, está acontecendo com alguém próximo da gente. Então vamos continuar nessa corrente de oração para aquelas pessoas que precisam de nossa oração nesse momento. Orem pela nossa igreja, por todos os departamentos da nossa igreja. Amém? Que todos tenham uma semana muito abençoada. Fiquem com Deus. Agora, para encerrar o culto, nós teremos uma oração final com o nosso irmão diácono Inácio. E Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Irmãos, obrigado por tudo, obrigado pelo que nós vimos e ouvimos. Deus esteja nos abençoando. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus pela semana que passou, a semana que está vindo, pedir as bênçãos do Senhor e Ele nos ajudar e livrar de tudo, as epidemias, as coisas ruins que estão acontecendo. Oremos. Santo Deus do Pai, muito obrigado, Senhor Deus, Pai amado, nesse momento eu te peço, Senhor, que esteja abençoando todos os nossos irmãos da nossa igreja, Senhor Deus, e curando as enfermidades daqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Esteja abençoando o nosso pastor, que está fazendo esse trabalho, esteja com a vida dele. E nossos irmãos também, meu Deus, no momento que nós não estamos se reunindo na igreja, Pai, mas estamos se reunindo em espírito em nome do Senhor. Esteja nos abençoando e obrigado por esse culto, meu Deus, que se findou nesse momento. Obrigado, meu Deus, por tudo. E o Senhor seja agradecido, Pai amado, por tudo que tem acontecido em nossas vidas. E tenha nos livrado do mal. Obrigado por tudo. Essa é a minha oração no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.